não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos juntamente comigo, livro do profeta Isaías, capítulo de número 32. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9, livro do profeta Isaías, capítulo de número 32, a partir do versículo de número 9. Glória seja dada ao sangue do Senhor. Amém. Diz assim o texto sagrado: levantai vós, mulheres, que estáis em repouso, e ouve a minha voz, vós filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a um ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vítima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão segura. Despivos, pôr-vos nua, e cingi-vos com panos de saco os vossos lombos. Diga assim comigo nesta noite: mulher, não recue, avance. Está fraco? Diga assim comigo: mulher, não recue, avance. Só quem quer avançar sente adorando a Deus. Observar as epístolas, inclusive as epístolas conhecidas como epístolas paulinas. Nós vamos observar Deus dando a oportunidade a um dos seus apóstolos, conhecido como o apóstolo do gentil, Paulo, a escrever 3 epístolas. Paulo escreveu epístolas lindas, formidáveis, falando a respeito da grandeza de Cristo, e como Cristo é soberano e está acima de todas as coisas. Cada igreja, Paulo teve que tratar de um assunto específico. Por exemplo, com a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola, tratou sobre um tema conhecido por ordem. A igreja de Corinto era uma igreja espiritual. Quando você participasse de um culto, se tivesse a oportunidade da igreja de Corinto, você ia ver várias pessoas profetizar ao mesmo tempo, várias pessoas dar ênfase à manifestação do Espírito ao ponto de falar em línguas estranhas alto. Paulo vai tentar trazer a ordem em todos os aspectos da igreja de Corinto, inclusive no culto da Santa Ceia. Até no culto de Santa Ceia não havia equilíbrio, não havia ética, não havia ordem. Alguns irmãos saíam das vossas casas para encher o seu ventre, o seu interior, no culto de Santa Ceia. É por isso que Paulo vai tratar sobre a ordem, dizendo: se algum de vós tiver fome, pelo amor de Deus, não mate a sua fome na igreja, come na sua casa. Paulo, ele tenta trazer a ordem e a decência, a disciplina por seio da igreja. É por isso que no capítulo 14, ele vai escrever aos irmãos de Corinto, dizendo: tudo é com decência e com ordem, ou com ordem e com decência. Paulo se preocupou
com a ordem da igreja de Corinto. Já os irmãos da igreja de Filipos, Paulo ouviu acerca da fé desses irmãos, a grandeza, a excelência que Cristo estava operando e realizando no meio desta igreja, que cresceu debaixo de luta, de perseguição. Igreja esta que teve início em uma das travessias ou viagens de Paulo. Lembra que foi em Filipos que Paulo teve aquele mover glorioso ao ponto de colocarem Paulo em uma prisão por causa de um espírito demoníaco que dava muito lucro aos seus senhores, ao ser repreendido por ele, quando ele dizia: esses homens que vos passa é o santo homem de Deus. A Bíblia diz que Paulo virou para trás, repreendendo, para que o espírito demoníaco saísse da vida daquela moça. Foi em Filipos que a Bíblia vai dizer que Deus desceu no cativeiro, aonde tinha 2 crentes orando e louvando a Deus ao mesmo tempo. É esta igreja que, ao ver a maestria e a grandeza de Deus, vai se dedicar à fé. Paulo, mesmo longe, ele vai ouvir rumores desta igreja. Quem está escrevendo esta epístola não era qualquer um apóstolo, era alguém que dedicou a sua vida ao Senhor. Falar de Paulo no capítulo 3 da epístola aos Filipenses, a partir do versículo de número 8, Paulo vai dar uma abertura das suas credenciais. Quem ele era, ele vai descrever alguns da igreja de Filipos, dizendo quem ele era. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem dos hebreus. Ele era da tribo de Benjamim. Paulo vai começar a descrever todas as suas credenciais: origem, nacionalidade, formação familiar, herança e a sua dedicação para a sua vida ministerial, que na época Paulo, ele era fariseu dos fariseus segundo a lei, e por zelo perseguidor da igreja. É este apóstolo Paulo que está escrevendo a igreja de Filipos, dizendo a ela, para elas não perder algo de essencial. A igreja de Filipos era diferente de qualquer outra igreja. Eu te explico porquê. Se tinha um sentimento estampado na igreja de Filipos, era um sentimento conhecido por alegria. A alegria é diferente da felicidade, e eu te explico porquê. A felicidade, ela está atrelada à circunstância. Se a circunstância estiver bem, alguém é feliz. Se a circunstância estiver desfavorável, a pessoa é infeliz. Mas a igreja de Filipos era igual Paulo. Paulo tinha uma alegria permanente, uma alegria fiel, uma alegria viva. É por isso que a partir do versículo de número 8, Paulo vai dizer: eu sofri grandes perdas. Paulo teve perdas familiares, perdas sentimental, porque eu te explico, para ser fariseu dos fariseus, no mínimo, ele tinha que ser casado. O apóstolo Paulo, depois de aceitar a Cristo, a família, por se dar sequência, a liturgia, ou ritmo, ou a prática do farisaísmo, rejeitaram Paulo do seio familiar, expulsaram Paulo da família. Paulo sofreu perdas sentimentais, Paulo sofreu perdas de amigo, Paulo perdeu familiares. Paulo vai escrever no capítulo de número 8: eu tive perdas grandes, mas todas elas eu considero como esterco, porque eu ganhei uma alegria viva, uma alegria permanente.
alegria de Paulo era viva e permanente. Era isso que o apóstolo Paulo via na igreja de Filipos, pastor Lucélio. O apóstolo Paulo via uma igreja alegre, não uma igreja feliz. A alegria desses irmãos era tão grande que a notícia desta igreja, do fervor, da amabilidade, atravessou a Macedônia e chegou ao ouvido do apóstolo Paulo, dizendo: Paulo, a igreja de Filipos mandou isso para te socorrer, para te ajudar na trajetória, no ministério. É por isso que Paulo, no capítulo 4, vai agradecer os donativos que vieram a ele pela igreja de Filipos. Paulo vai dizer a eles: eu estou feliz não pelo fato de vocês terem me ajudado, pois vocês já me ajudaram com muitas coisas, mas na minha vida cristã eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu cedei a abundância, como também a escassez. Eu cedei a fartura, como também a necessidade. Mas a minha alegria é igual à sua alegria. E qual é a sua alegria, apóstolo Paulo? É que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois de todas as coisas nele, levante a mão e diga glória a Deus. Sim, Paulo está falando para uma igreja alegre. Eu te amo, depois eu volto. Vocês já me acostumaram comigo, aleluia. Paulo estava descrevendo esta igreja. Não perca esta essência, esta alegria. Participar, pastor Lucélio, de um culto na igreja de Filipos era participar de um culto alegre, de um culto cheio de um culto que transbordava alegria. O que eu acho interessante, quando se chegava na igreja de Filipos, o obreiro já atendia os fiéis com um sorriso de orelha a orelha. As irmãs abraçavam, davam um abraço aconchegante, dizendo: minha irmã, eu sei que a luta foi difícil, mas você chegou. Vamos adorar a Deus. Os jovens tinham felicidade em estar na casa de Deus e não aguardando a bênção apostólica. A igreja era feliz ao cultuar o Senhor. A igreja era alegre no momento da adoração. Eu não consigo entender alguém que se diz estar perto de Deus e não consegue ser alegre, não consegue ter esta alegria. É por isso que Paulo está dizendo: mesmo no meio das perdas, as perdas não alteram a minha alegria em servir ao meu Senhor. A dureza de uma vida cristã é quando a circunstância ela denuncia quem você é. A circunstância serve para mostrar quem nós somos. Lembra o que diz em Deuteronômio 8: eis que eu vos levarei ao deserto e ali eu farei ao vosso coração. Eclesiastes 3,17. É bom que Deus possa vos provar para saber que em si vocês agem como animal. Sabe o que nosso amado e querido rei Salomão estava dizendo? Que a aprovação serve para mostrar quem é e quem não é, o que faz e o que não faz da vida de um cristão diário. É por isso que eu glorifico meu Deus de lado de pessoas alegres. Eu vou ser sincero, enquanto eu estiver pregando, se você estiver aqui nesta noite, porque o pastor Lucélio pode ter uma divergência contigo por ter faltado no congresso, fique à vontade. Enquanto eu estiver pregando, pode levantar. A porta da rua é serventia da casa. Se você está aqui nesta noite com força, pode ir embora, porque a Bíblia é o que diz no livro do profeta Zorobabel, que não é nem por a Bíblia diz no livro do profeta Zacarias, que não é nem por força e nem por violência, mas por um espírito voluntário, diz o Senhor. Alegria de estar diante de Deus. É isso que Paulo vai dizer na igreja de Corinto. Não deixe que a alegria desvaneça no vosso meio. Continua alegre. Paulo sabia que as lutas viriam e
ele consegue ter uma alegria que o repouso não dá a ele. Eu entendo quando Paulo está escrevendo esta epístola. Paulo está dizendo: eu estou preocupado com a alegria. Vocês não podem perder esta alegria. É por isso que Paulo se preocupa até com quem colocar na frente desta igreja. Por isso ele vai dizer no capítulo 2: eu estou preocupado de quem eu vou mandar para vos pastorear. Versículo 19: eu vou vos mandar Timóteo, porque este tem me servido como um filho serve ao seu pai. Igreja alegre é assim, não pode colocar qualquer um para pastorear, porque tem gente que não entende. Alegria, sabia que incomoda? Você sabia que a alegria incomoda? Então Paulo está preocupado com quem colocar na frente da igreja de Filipos. Ele vai dizer: eu vou mandar Timóteo. Timóteo era um jovem alegre, jovem fervoroso. Timóteo gostava de poder, Timóteo gostava da graça, Timóteo gostava da unção. Quando Timóteo estava pensando em parar, Paulo escreve uma carta a Timóteo dizendo: Timóteo, você já foi melhor, Timóteo. Desperte o dom de Deus que está dentro de ti, não para. Sabe o que ele estava dizendo, pastor Célio? Para, Timóteo, avance, Timóteo, não recua, Timóteo, não retroceda, Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições pelo bom soldado de Jesus Cristo. Deixa eu ver se tem mulheres que estão na guerra nesta noite. Deixa eu ver se tem obreiros que estão na guerra nesta noite. Só quem está na guerra, levante a mão, diga glória àquele que pode. Paulo estava preocupado com a alegria desta igreja. Então Paulo vai escrever esta epístola. No capítulo 1, Paulo vai dizer: a sua fé já chegou onde eu estou. Eu tenho visto o amor, a temperança, a alegria, como vocês têm tratado os cristãos que passam pela cidade de Filipos. Continua assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, pelo que Deus o Pai exaltou soberanamente, no qual foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o Pai exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que todos os judeus se lembrem do que estão nos céus, do que está na terra, e toda língua confesse que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo está preocupado com um sentimento que não poderia sair, desvanecer. No capítulo 3, Paulo está com uma preocupação alarmante. E qual é a preocupação? É um grupo de judeus, fariseus, conhecido por judaísmo. Os judaizantes, eles queriam que os homens da igreja de Filipos entrassem pelo processo da circuncisão. Aí Paulo vai dizer a eles: para que circuncidar? Se circuncidar, o sacrifício de Cristo foi em vão. O sacrifício de Cristo é primazia. Nós não precisamos circuncidar, porque nós temos Cristo, nós temos o Senhor. Ele já cumpriu toda a lei por nós não precisamos. Já os judeus que estavam debaixo da prática do judaísmo vai questionar a Paulo dizendo: Paulo, você mesmo é circuncidado? Paulo vai dizer: eu sou sim. Por isso Paulo apresenta as suas credenciais. Eu fui circuncidado no 8º dia. Eu sou da linhagem dos hebreus, da tribo de Benjamim. Eu fui fariseu, conselho, persegui a igreja do Senhor. Mas o versículo de número 8, Paulo vai dizer: tudo isso eu perdi, e todas essas perdas eu considero como esterco, para mim alcançar aquele que foi ressuscitado. Oh, aleluia! Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não preciso me circuncidar mais, os irmãos não precisam circuncidar mais, porque Cristo é a primazia, o sacrifício perfeito. Aí Paulo vai trazer a sua preocupação. Paulo vai dizer a partir do versículo 10:
estar com Ele. Paulo está preocupado com a ressurreição. É por isso que o apóstolo vai dizer, com veemência, com base, Paulo vai dizer aos irmãos de Filipos e os judeus que estavam nessa igreja com a prática do judaísmo, ele vai dizer algo fundamental. Sabe, tudo isso que eu aprendi sendo fariseu, eu procuro deixar para trás as coisas que para trás de mim ficam e prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus, a carreira que a mim foi proposta. Sabe o que? Paulo vai descrever nos últimos versículos que a nossa meta, o nosso alvo não é ficar aqui, o nosso alvo é o céu. Pega na mão dessa irmã que está no telado, diga para ela, o seu alvo é o céu, diga para ela, o seu alvo é o céu. Paulo está dizendo, o nosso alvo é o céu. É por isso que Paulo vai repreender esses irmãos que ele vai chamar no versículo 2, pastores sérios, de cães, obreiros maus, dissolutos. E Paulo vai dizer a eles, vocês têm que parar de se preocupar com essas coisas que para mim é supérfluo, não tem motivo mais para se atrelar a ela. A partir do momento em que o sacrifício de Cristo foi exemplar, vocês estão buscando um fim com perdições, na qual vossos deuses é o vosso ventre, cada um buscando coisas para si, coisas passageiras, coisas terrenas. Paulo vai ressaltar o motivo dele descrever, qual é o motivo que ele prosseguia. No versículo 20, Paulo vai dizer, mas eu prossigo, sabe por quê? Porque a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade é os céus, na onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a cara no nome dele dará saída. Nós esperamos nele, nós esperamos nele. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que peregrinos somos nesta terra, de uma pátria tão distante, como diz o linear da aba cristã 36, na linda pátria estamos tão longe, mas eu sei que a qualquer momento vai se cumprir 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo de número 51 em diante. Eis que eu vos digo um mistério, que nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados numa abrir e fechar de olhos. A trombeta soar, e quando a trombeta soar, aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Cumprirá a palavra que está escrito: onde está a morte, a sua vitória? A vitória está sobre a lei prende os cordéis da morte, mas graças ao nosso Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não tenho mais, irmãos meus, seres firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Aperta a mão dessa política, porque a obra do Senhor tem uma recompensa. Diga para ela, tem uma
verdade, as mulheres já não avançam mais como avançavam antes. E eu te explico por quê. Hoje, nessa noite, era para nós vivermos algo surreal da parte de Deus. E eu te explico por quê. Se tem um departamento que parou de avançar, foi o departamento feminino, sabia? E eu te explico aonde Deus quer nos levar nessa noite. Eu tenho o privilégio de pregar em alguns estados. Se tem um departamento que é desvalorizado em qualquer estado, é o departamento juvenil, pastor Senhor. É o departamento de jovens. Você chega em São Paulo e pergunta: e os jovens da sua igreja? Jovens é luta, é assim que fala. É, não é? Jovens é prova, jovens é trabalho. Os jovens não querem nada com nada. Se perguntar às vezes do obreiros, alguns dirigentes vai dizer: eu tenho metade morto e metade vivo. É poucas igrejas que falam da democracia dos obreiros com veemência. Mas desde que eu me conheço por crente, e já passou mais de uma década, se tinha medo de cultuar, eram os cultos de departamento feminino, minha pastora. Nós tínhamos medo de andar do lado das irmãs do departamento feminino. Eu sei que a igreja, a maioria delas, é dominada pelos homens dos altares. Eu sei que a igreja está alicerçada às vezes sobre homens, mas tem um departamento fundamental da igreja, que é o departamento feminino. Jesus valorizou este departamento porque sabia da maestria. Os discípulos valorizou ao ponto de apóstolo Paulo escrever em Romanos capítulo 14 a uma mulher chamada Gebe. Gebe na Bíblia vai descrever como serva de Deus. A igreja em Roma estava sendo pastoreada por uma mulher. É por isso que ele vai usar a expressão Gebe, serva de Deus. O texto utilizado por Paulo por serva é o mesmo texto usado como Paulo representando ser apóstolo. É ministro. Ele vai chamar ela de uma mulher com as mesmas patentes, competência que o ministro da época. Estava na casa de uma mulher. A mulher era importante para os homens judeus daquela época. Para nós também, eu te explico. Se tem uma ferramenta que está impedindo as mulheres de avançar, é uma ferramenta que não precisa gritar para matar. Ela vai matando aos poucos.
Jesus. Ai, pastor, meu filho não quer ir para a igreja. É lógico que ele não vai para a igreja, você também não vai. Ah, pastor, meu marido não quer nada com Jesus, você também não quer nada com Jesus. Você é crente do Miguel, você acha que teu marido vai querer alguma coisa com Jesus, mas hoje Deus manda te dizer, ele está criando situação para a videira não produzir mais o fruto da vide. O que você quer dizer?
pastor Bruno, é porque só ele não é nada que louva a Deus, é porque não tem ninguém para louvar, que se tivesse para louvar, distribuir as oportunidades, não tem que louvar 3, 4, 5, 6 vezes. É por isso, pastor Luciano, que uma pessoa na igreja é multifuncional. Se deixar ele prega, se deixar ele canta, se deixar ele ora, se deixar ele prega profecia, se deixar ele passa salva. Você diz: o irmão quer fazer como é,
É nessa noite que a